boa tarde a todos. Então, eu vou dar continuidade aqui no estudo do Evangelho. Marcelo encerrou o capítulo 25, eu vou iniciar o 26. Esse capítulo tem o título: Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E esse capítulo ele trata dos seguintes itens: dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. No item 1, nós temos uma passagem onde Jesus diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Essa passagem está no Evangelho de Mateus 10, versículo 8. E Kardec comenta: dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito ele estabelece que não se deve cobrar por aquilo que não se pagou. Ora, eles haviam recebido de graça. O que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Só abrindo um parênteses aqui, nós espíritos sabemos que não existem demônios, né? São espíritos que ainda não encontraram o caminho do bem, que ainda insistem em fazer o mal. Continuando, esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé, e lhes diz para não fazer disso um objeto de especulação nem um meio de vida. Jesus então orienta que não devemos cobrar por nada que recebemos de graça. O dom da cura, a mediunidade, deve ser praticado somente com caridade, podendo assim favorecer a todos que necessitam independentemente da sua condição financeira, né? Porque se não fosse assim, quem não tivesse dinheiro não poderia receber esses benefícios de Deus. E Deus não seria justo e bom, como a gente sempre comenta aqui, né? E eu não vou falar sobre todos esses temas, que são muitos, mas eu quero lembrar aqui um ponto importante, onde diz ressuscitar os mortos, né? A gente ouve bastante. Ressuscitar os mortos não quer dizer trazer de volta à vida aquele espírito que se desligou do seu corpo físico totalmente. Se isso acontecer, não é possível mais reverter esse processo. No caso de Lázaro, né, que é o mais conhecido, ele que era amigo de Jesus, foram chamar ele e disseram que Lázaro já havia morrido há 2 dias, já estava cheirando mal. Jesus foi até ele, pediu para retirar a pedra do túmulo e pediu para ele se levantar. E Lázaro se levantou. Então, Lázaro ele não estava morto, ele estava em estado de catalepsia, que é um estado de morte aparente. E Jesus, com todo o seu poder de magnetismo, conhecimento que ele tem na manipulação dos fluidos, foi lá e fez Lázaro se levantar. Então, com isso a gente pode ver que as leis de Deus são imutáveis. E o Espiritismo ele traz esse esclarecimento para nós. O Espiritismo é fé raciocinada, né? Não tem mistério. E as leis de Deus não podem ser derrogadas. Bom, estudando a origem da palavra ressuscitar, então, que a gente sempre tem que voltar lá naquela época, o que significava cada palavra naquela época, né? Ressuscitar vem de levantar, de reerguer aqueles que estão afastados da lei de Deus, que eram considerados mortos ou caídos, quem estava afastado dessas leis. Porque sabemos que quanto mais próximo das leis divinas nós estivermos, mais felizes nós podemos ser. Podemos nos levantar, nos mantermos elevados. Estar próximo das leis divinas nos faz dar menos importância para as coisas materiais, que é o que nos deixa ansiosos, frustrados, cansados, desanimados, doentes e muitas outras enfermidades que a busca pelo material nos deixa, né? E lembrando que desapego material não é somente riqueza, dinheiro e posses, não, né? Nós somos apegados também aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, né? Somos apegados aos gatos, aos cachorros e também no nosso corpo físico, que nada disso nos pertence. O apego a tudo isso é o que nos deixa doente. E é difícil, né? Mas nós temos que trabalhar isso em nós. E estudando a doutrina espírita, isso fica um pouco mais fácil, mas ajuda bastante. No livro dos Espíritos diz que se nós não nos afastarmos das leis de Deus, nós podemos ser tão felizes quanto se pode ser aqui na Terra, sabendo que aqui na Terra é um planeta de provas e expiações, aqui não tem felicidade absoluta, essa felicidade pertence aos mundos felizes,
Nós não temos nem ideia de como é essa felicidade, né? Mas eu acredito que todos nós aqui já sentimos momentos felizes, e é nesses momentos que a gente tem que se apegar. É o que a nossa evolução permite conhecer. Então, mantendo próximo das leis de Deus, a gente consegue ficar mais tempo feliz. E falando um pouquinho agora sobre mediunidade gratuita. Para quem não sabe o que é mediunidade, quem não é espírita ou nunca ouviu falar, né? É a faculdade que muitas pessoas têm de se comunicar com espíritos, de ver espíritos, sentir espíritos, ouvir espíritos, né? Todos nós somos espíritos, a diferença é que nós estamos encarnados e os outros desencarnados. Então essas pessoas, os médiuns, eles têm a faculdade de sentir isso e transmitir seus pensamentos através das palavras, da escrita, né? Cada um de uma maneira. E no livro dos médiuns, Kardec diz que raros são os que não têm mediunidade. São raros, então nós podemos ver que muita gente tem, só que não são todos, né? A gente ouve falar no meio espírita que todos são médiuns, mas não é assim. Se são raros, tem os que não têm mediunidade. No item 7, diz assim: os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade. Os médiuns modernos receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé. Para lhes ensinarem o caminho da fé, e não para lhes venderem palavras que não lhe pertencem, pois que não são produtos de sua concepção, nem de suas pesquisas ou trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre fique desamparado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagar. Não tive consolo de receber estímulo e testemunho de afeto daqueles por quem choro, pois sou pobre. É por isso que a mediunidade não é privilégio e se encontra por toda parte, tanto no rico como no pobre, né? Cobrar por ela seria, portanto, desviá-la do objetivo providencial. Então, Jesus aqui já deixa entender que não se deve usar a mediunidade em benefício próprio, como meio de vida ou para acumular dinheiro, riqueza, né? Com aquilo que não lutamos para ter, né? A gente já veio com esse dom. Como vimos, não se deve tornar um meio de vida. Foi um dom dado por Deus, deve ser usado somente com caridade, para trazer instruções e levar a luz para toda a humanidade. E nós vemos por aí muita gente enriquecendo com livros psicografados, né, com autorias que nem são deles. Outros médicos que cobram por consultas, outros que ganham a vida, ficam famosos, né, por meio da mediunidade. E essa faculdade foi recebida gratuitamente e gratuitamente deve ser oferecida. O que é diferente da nossa profissão, né? Nós investimos esforço, estudo, investimos dinheiro para aprender, o suor, tempo, isso é justo cobrar. E nós sabemos que nós somos o que vibramos. E quando nós pensamos apenas em benefício próprio, quando o médium está agindo só para o seu bem, né, interesse próprio, ele está sendo egoísta, e esse não é o objetivo da mediunidade. Quando utilizamos para adquirir riqueza, estamos sendo orgulhosos também. E o que a gente vai atrair com essas atitudes, né? A gente vai atrair espíritos da mesma categoria, porque nós atraímos aqueles que pensam da mesma forma que a gente. E espíritos superiores jamais se prestariam para isso. A mediunidade deve ser usada somente em benefício da humanidade, não em benefício próprio. No item 8 diz: quem quer que conheça as condições nas quais os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sentem de tudo que é de interesse egoísta, sabe que pouca coisa é necessária para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de alguém que os convoque, recompensando-os com algum tipo de pagamento por sessão realizada. Então, os espíritos superiores não se prestam a esse tipo de serviço. Pelo contrário, estão sempre junto daqueles que praticam o bem, a caridade e a humildade. Quando se usa a mediunidade em benefício próprio, logo já podemos ter aí a ideia de que tipo de espírito que está acompanhando. Com certeza, espíritos inferiores, enganadores, que não têm nenhum compromisso com o bem, com a moral e com a verdade. Então tem que tomar muito cuidado.
E no item 10 diz: a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente. Há pouco tempo atrás, eu comecei a trabalhar aqui no centro EMEI, aqui, no grupo mediúnico. Eu falo pouco tempo porque esse grupo já tem 15 ou 20 ou até mais tempo, né? 20 anos. E a gente vê médiums sérios, que aí há mais de 20 anos, usam sua mediunidade para atender espíritos que estão em sofrimento, na mesa mediúnica, sala fechada, sem espetáculo, que o espiritismo sério não é espetáculo, né? E é um trabalho muito bonito. Nós vemos médiuns aí se deslocando das suas casas, saindo da comodidade, né, da casa para vir aqui servir de intermediários, e tudo isso de graça. Um dia, num curso nosso da quarta-feira aqui, um aluno perguntou quanto que se ganha para trabalhar aqui no centro, né? A gente achou engraçado, mas ele não sabia. E, na verdade, financeiramente não se ganha nada, né? Ainda temos despesas para chegar até aqui, tem médiuns que vêm de Cambé, tinha a Silvana que vinha de Biporã, e outros que moram longe, tem que pagar Uber, colocar gasolina no carro, né, para vir aqui trabalhar. E a gente não fala isso, não é para se engrandecer, não, é só para mostrar como que é um trabalho sério, né? E além de tudo isso, ainda a maioria colabora com a casa, né, com a mensalidade para poder ajudar nas despesas de água, luz, internet, segurança. Então esse é um trabalho sério, um exemplo de trabalho sério, né? O emprego da mediunidade gratuita, visando apenas a caridade. Um trabalho assim, a gente tem certeza que ele está bem acompanhado de bons espíritos. E como falar de mediunidade gratuita aqui sem citar o grande Chico Xavier, né? Nosso exemplo de caridade e de humildade. Esse homem nos mostrou como viver o espiritismo na sua totalidade. Mesmo com a sua situação difícil que ele teve na infância, vindo de família pobre, nunca pegou R$1 pelos livros psicografados. Poderia ter ficado rico, milionário, né? Foram mais de 500 livros psicografados, ainda está sendo lançado obras que ele deixou prontas, e vieram para auxiliar o entendimento e complementar a doutrina espírita. E mesmo pressionado por amigos e parentes, né, que forçaram, pediram para ele pegar dinheiro, ele não cobrou nenhum atendimento, nenhuma prece que ele fez para um amigo, um irmão, ou por um livro psicografado. Então Chico sabia que era para dar de graça o que de graça havia recebido. E ele deixa para nós esses exemplos, né? O Chico deixou muitos exemplos de caridade, de bondade, de humildade, né? E era isso que eu tinha para falar aqui hoje. Que nós também possamos, aproveitando aqui o que a Marcela falou, um pouco que eu passei aqui, que nós possamos absorver isso, colocar no nosso dia a dia, cada um dentro da sua condição evolutiva, né? Cada um está num ponto do caminho, cada vez mais colocar em prática esses ensinamentos. Tudo isso que nós recebemos aqui hoje também foi de graça, e de graça a gente vai passar para os que convivem com a gente, né? Seja as palavras recebidas aqui, os abraços que a gente recebe na recepção, o sorriso, né, as energias que foram disponibilizadas aqui, que a gente possa levar para quem convive com a gente, para quem cruza o nosso caminho todos os dias, em todos os momentos, né? Então que todos nós possamos sair daqui hoje muito melhores do que chegamos, que cada um possa conseguir o que veio buscar aqui hoje, cada dia melhorando mais. E eu convido então a todos para a prece final.